Série Reis, final trágico de Agite, a mãe de Adonias, filho de Davi. Como será a rebelião de Adonias? Como será a traição de Agite no reino? Quem assume o trono primeiro, Salomão ou Adonias? Saiba de tudo isso e roda a vinheta. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. O cara de sonso do Adonias, filho do rei Davi com a megera da Agite, é o grande antagonista das próximas emoções da série bíblica Reis, da Record TV. Porém, o pervertido do Adonias tem ficado um pouco para trás nesse antagonismo da trama bíblica. Isso porque Agite, a boca de sacola do pedaço, tem tomando a frente nessa vilania toda pelo trono de Israel. Agite, a dodoca agitada do pedaço, tem virado uma verdadeira boca de sacola no palácio do rei Davi. Tudo que acontece dentro do palácio, lá vai a fofoqueira da Agite espalhar fofocas entre as esposas e concubinas de Davi. A boca de sacola de Agite tem o prazer de alfinetar Batseba, a última esposa de Davi e a favorita do rei. Vale dizer que Batseba, após Abigail, uma mulher de Deus, é a única esposa de Davi que se voltou para o Senhor Deus, ao se arrepender de seus pecados. As outras esposas e concubinas, assim como a dodoca da Agite, vivem afastadas do Senhor Deus Todo-Poderoso. A maioria delas vivem na idolatria de outros deuses ou deusas de si mesma, como é o caso da vilã Mó da Agite. No momento em que o rei Davi precisa de mais ajuda por causa de sua doença, Agite continua a trair o marido com o comandante cabeção do Joabe. A dodoca agitada da Agite tem agitado a ganância do filho Adonias, principalmente após a morte do malvado cabeludo do Absalão. Isso porque o rei Tamar e Aitofel, a Batman e a rouba do pedaço, criaram o pequeno malvado cabeludo como um verdadeiro usurpador para o trono de Davi. O malvado cabeludo superou até o seu criador, Aitofel. Com isso, o velho que não fica velho se deu mal no final. Agora, a boca de sacola da Agite criou o cara de sonso do Adonias para conquistar o trono do rei Davi a qualquer custo. Agite, no momento da trama, tem dado em cima do comandante do Joabe para se aliar ao filho pervertido do Adonias. Joabe, após perder o seu filho Noa, na peste causada na falta de fé de Davi, resolveu se aliar ao príncipe pervertido do Adonias. O rei Davi errou com Deus em numerar os seus homens em Israel. Davi confiou mais na quantidade de seus soldados do que a sua fé no Senhor Deus, pois o Todo-Poderoso dos Exércitos é quem repassa a grande vitória a Israel, não importando o tamanho do exército. Sabendo do poder do Senhor Deus, Joabe até repreendeu Davi em numerar o exército de Israel. Mas Davi continuou a mandar o comandante contar os homens em Israel. Com isso, o Senhor Deus ordenou que o rei Davi escolhesse 3 castigos severos. O profeta Gade revelou 7 anos de fome em Israel, 3 meses nas mãos dos inimigos ou 3 dias de peste em Israel. Davi preferiu ficar nas mãos do Senhor Deus do que ficar nas mãos de seus inimigos. Assim aconteceu a peste e matou 70.000 homens em Israel, entre eles o filho de Joabe. Mas o que essa passagem bíblica tem a ver com a dodoca da Agite? Acontece que Joabe ficou revoltado com o rei Davi por ter perdido seu filho Noa e seu irmão Abissai, que sentiu forte dor durante a peste. E a boca de sacola da Agite aproveitou a oportunidade da peste e da perda de Joabe. Ela mandou Adonias conseguir uma aliança com o comandante cabeção. Revoltado com o rei Davi durante a trama bíblica, Joabe aceita a proposta do cara de sonso do Adonias. O filho pervertido da Agite, Adonias, também tem dado em cima de Abisaque.
Mas a filha de Benaia tem rejeitado o príncipe e o chamado de olhar estranho. Naamã e Abisaque ficaram com medo do olhar esquisito do príncipe Adonias. Abisaque é a escolhida para ser a nova concubina do rei Davi. Mas na verdade, apesar do nome concubina, Abisaque vira uma cuidadora do rei Davi durante a pneumonia grave, doença desconhecida naquela época dos reis. Abisaque se entrega à sua fé em Deus para cuidar do rei Davi, enquanto que o pervertido do Adonias ainda deseja a nova concubina do pedaço, agora pertencente ao rei Davi. Agite, por outro lado, deseja somente o trono de Israel para o filho pervertido. A megera da Agite, claro, deseja que o filho Adonias se sente no trono e com prazer ela expulsar Batseba do palácio. A Dodoca da Agite vai conseguir colocar Adonias no trono de Davi enquanto que o rei está muito doente. Davi ficará numa situação que não enxergará direito e nem escutará bem as pessoas à sua volta. Neste momento caótico de Davi, a bandida da Agite e o comandante Joabe aproveitam a situação e anunciam Adonias como o filho mais velho de Davi no momento é quem assumirá o trono do rei porque o seu pai está doente. Então Adonias se senta no trono do pai, para a alegria da boca de sacola da Agite. Batseba ficará arrasada com a situação do rei Davi e com Adonias no trono do marido. Para piorar a situação de Batseba, a megera da Agite vai querer expulsar Batseba do palácio de Davi. Sem saída, Batseba vai tentar falar com o rei Davi, que estará muito doente e acamada em seu leito de dor. Batseba vai tentar fazer Davi se lembrar de que Salomão é o escolhido do Senhor Deus para a sua sucessão. Mas o rei Davi, muito doente e seus sentidos afetados pela doença, não dará muita atenção a Batseba. Nisso, a Dodoca da Agite vai continuar a manter Adonias no trono por enquanto. Batseba então terá o apoio do profeta Natã, que vai aos aposentos do rei Davi. Muito doente, Davi escuta as palavras do profeta Natã em seu leito. Natã fala com Davi que o Senhor Deus escolheu Salomão como seu sucessor, a quem ele o chama de Jedidias, e que Adonias foi quem assumiu o trono recentemente, sem o consentimento do rei de Israel e do Senhor Deus. O rei Davi, então, de repente, tem a sua mente clareada com a mensagem do profeta. Davi manda chamar Benaia, o seu chefe da guarda real, e ordena que coloque Salomão em seu trono. Benaia ouve as instruções do rei Davi e manda buscar Salomão aonde o príncipe estiver. Benaia ajunta os seus homens e coloca Salomão no cavalo e desfila na cidade ao anunciar o verdadeiro sucessor de Davi, com a ordem do Senhor Deus de Israel. A boca de sacola da Agite se estoura com a notícia sobre as novas ordens de Davi e do profeta do Senhor Deus. Adonias, o rei provisório do reino, é avisado pelos seus aliados de que Salomão se aproxima do trono de Israel com o exército de Benaia a seu favor. O exército de Israel, comandado por Joabe, se atemoriza com a sucessão de Salomão e que tudo é ordem do Senhor Deus, sem alternativas. Adonias e Agite, a dupla dinâmica do mal do momento, tem um trono tomado para Salomão, o verdadeiro sucessor de Davi. Benaia e Batseba finalmente conseguem fazer Salomão sentar no trono de Davi em Jerusalém. Adonias, o cara de sonso, e Agite, a mulher agitada do pedaço, quebram a cara ao ver Salomão como o novo rei de Israel. Agite fica uma arara de tanta raiva ao ver o filho de Batseba sentado no trono. Joabe fica furioso com as novas ordens sobre a sucessão de Salomão e tenta escapulir do palácio. Davi, muito doente e avançado de idade, com 70 anos, segue sendo cuidado por Abisaque até os seus últimos dias de sua vida. Mas a megera da Agite é condenada à morte por sua traição a Davi e ao reino de Israel.
Vamos contar todo o fim de Agite. Fique com a gente até o final deste vídeo. Vamos revelar mais detalhes da sua série bíblica favorita. A mãe de Adonias aprontou muito durante a trama, mas a vilã Mó vai pagar por todas as suas fofocas e maldades. A Dodoca agitada da Agite tem perseguido a todas as mulheres por causa do rei Davi e de sua ganância por homens, como Joabe. A traidora da Agite fez o que fez com Davi ao traí-lo com Joabe, e ainda chama Batseba de adúltera. Batseba se arrependeu de seu pecado e se voltou para o Senhor Deus, mas a vilã Mó da Agite não reconhece que Batseba agora é uma mulher de Deus. Mas a boca de Sacola da Agite não se voltou para o Senhor Deus e traiu o rei Davi várias vezes com o comandante Cabeção. O rei Salomão é quem pune a megera da Agite, que ficará revoltada com Gedidias do Senhor Deus no trono. De acordo com a Bíblia Sagrada, o rei Salomão condena Adonias à morte, após o filho pervertido da Agite pedir para se casar com Abisaque. Salomão sentirá uma afronta do pervertido ao ouvir o pedido de Adonias em se casar com a concubina de seu próprio pai, sem consideração com o rei Davi. Adonias, o filho da malvada agitada da Agite, fará Batseba dizer ao rei Salomão o seu pedido de afronta. Salomão mandará sua mãe se sentar à sua direita no trono. Ao sentar à direita do rei Salomão, Batseba revela o pedido pervertido de Adonias, em querer se casar com Abisaque. Porém, não sabe Adonias de que Salomão pediu um sinal de Deus sobre a traição de Adonias ao reino. Com essa afronta de Adonias, Salomão não teve dúvidas de que era um sinal do Senhor Deus ao ver o traidor não ter consideração com seu pai Davi. O rei Salomão condena então Adonias como traidor em Israel, por usurpar o trono de Davi sem autorização divina. Por causa dessa condenação de Adonias, é que a megera agitada da Agite vai pagar o preço de suas maldades e fofocas. Ao assistir a condenação do filho pervertido Adonias, a fofoqueira da Agite vai se levantar contra o rei Salomão e Batseba. A Agite vai falar barbaridades contra Batseba e seu filho Salomão, o Gedidias, escolhido por Deus. Com certeza o rei Salomão vai aproveitar a oportunidade e condenar também a traidora da Agite, ao descobrir as traições da megera com Joabe, sem o coitado do rei Davi saber de nada. Vale lembrar que Salomão vai se casar com Naamá, para a alegria da sobrinha de Zeleque. Agite e Adonias ficam furiosos com esse casamento no palácio, enquanto que Agite e Adonias têm o seu fim trágico até o final da série bíblica Reis. Porém, todo esse contexto pode ter alterações da emissora paulista por causa da edição final. Vale anunciar aqui que a Record TV e a autora Cristiane Cardoso já preparam a nova superprodução bíblica, A Rainha da Pérsia. A nova produção contará a história bíblica da Rainha Esther. A nova série bíblica tem previsão de estreia para 2024, sem dia e mês confirmados, enquanto que a série Reis apresenta a 9ª temporada, A Sucessão, que estreia no final deste mês de setembro, a história bíblica do rei Salomão. Comente aí, você no lugar do rei Salomão, condenaria só Adonias ou condenaria também a Dodoca fofoqueira da Agite? Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.